Eu sou Franciele, sou evangelizadora, sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos que estão soltos, olhos castanhos. Estou usando um óculos, armação preta, uma blusa cinza, estou com fone de ouvido branco. E no meu fundo é o símbolo do Incluser, é um fundo amarelo claro. No cantinho superior esquerdo, o Incluser como símbolo, e no cantinho inferior direito, alguns girassóis. Então, vimos há pouco o vídeo da Michele, né, a mãe do Guilherme, e já gostaríamos de dizer que tanto o vídeo da Michele quanto todos os vídeos que serão apresentados no encontro vão ser disponibilizados com uma versão com áudio e descrição. Depois a gente compartilha no nosso grupo do WhatsApp. Então, a intenção com esse vídeo da Michele é demonstrar a importância do nosso encontro, né? Buscar refletir, será que as casas espíritas estão preparadas para receber todas as pessoas? Será que os evangelizandos que já passaram pelas nossas casas foram percebidos em sua totalidade? Né? Muitos pontos importantes para a gente refletir. E a intenção desse encontro é mostrar justamente que não existe uma receita pronta, mas que devemos buscar conhecer cada criança, entender que todas aprendem de uma forma diferente, testar as ferramentas e descobrir qual é o meio mais assertivo para aquela necessidade específica. Então, durante essa tarde, teremos várias dicas, várias ferramentas que podem apresentar, que podem sugerir formas de trabalho. Então, vamos começar com os nossos slides. Isso, no próximo slide, nós temos uma dica, que é o quadro painel de rotina. Este é o nosso cronograma. Como é que funciona o quadro de rotina? É um cronograma com as etapas em ordem, na sequência, com as etapas do dia. Então, a gente montou o cronograma do nosso evento, né? Tivemos o momento da recepção com o Leandro, com a música, a prece com a Magna, o vídeo da Michele. Teremos agora um bloco com vários tipos de recursos. Teremos um intervalo musical muito especial, com uma convidada linda. Teremos o depoimento da Berenice Piana, muito rico também. Teremos o momento da parábola sensorial e um momento muito aguardado também, que é a Hora do Lego com a Lúcia Moisés. E finalizaremos com a prece, que será uma prece musical também. Então, esse é o nosso cronograma, o cronograma do nosso encontro, e vamos disponibilizar no grupo de WhatsApp também. Todos nós gostamos de saber os momentos, né? Prever o que vai acontecer em cada momento. No próximo slide, demonstramos que para algumas pessoas isso é ainda mais importante. Então, por quê? No slide tem um ponto de interrogação, né? E um bonequinho pensando, por que é tão importante um painel de rotina? E aí, no próximo slide, temos um exemplo que é dado pelo Marcos Petri. O Marcos Petri é uma influência muito bacana para vocês anotarem como dica, seguirem ele, que ele fala com muita propriedade, porque ele é autista e ele mostra como que ele aprende, quais as técnicas para estimular o aprendizado, e ele dá esse exemplo. Ele diz assim, que o pensamento de uma pessoa neurotípica, uma pessoa sem deficiência, é como esse guarda-roupa do lado esquerdo. Na tela está aparecendo o guarda-roupa do lado esquerdo, organizado, separado as roupas, os cabides, os itens. Já do lado direito tem o pensamento de um autista, e aí tem uma imagem de um quarto bagunçado, né? Não dá para encontrar direito onde está cada coisa, são muitos itens espalhados pelo quarto. E aí ele diz assim, que para uma pessoa neurotípica sem deficiência, a informação está ali, ela sabe onde encontrar e quanto tempo ela vai levar para encontrar essa informação. Já o pensamento de um autista, a informação está ali também, mas ele vai precisar de um tempo maior para encontrar, né? E nessa procura para encontrar onde está aquela informação para organizar, ele pode ser que ele se desorganize emocionalmente. Pode ser que fique
frustrado, né? Porque ele não conseguiria verbalizar esse sentimento, então ele ficaria angustiado. Essa mudança também desorganizaria também, uma mudança de momentos, então ele teria esse tempo para se organizar que pode ser que gere uma frustração, e a gente diz que pode ser porque o autista está dentro de um espectro, né? Então, muitas características podem acontecer com um que não acontece com o outro. Mas como auxiliar? Como auxiliar nessa organização? Então, o painel de rotina é uma forma de auxiliar na organização. No próximo slide, mostra isso, né? A gente fez também o nosso painel de rotina, então estou com ele ali. Ali tem a imagem que dá para ver melhor, mas eu vou mostrar aqui na tela também. A gente fez com tecidinho de napa preta, em volta ele tem um passa-fita, e cada informação foi feita num papelão com velcro. E aí, dá para organizar, a gente fez com 2 tiras de velcro, e a gente organiza os momentos na ordem cronológica que vai acontecer. E poderia ficar penduradinho. Então, esse painel, ele já avisa o momento de cada coisa, por exemplo, na imagem. Ele sabe que numa aulinha de evangelização, por exemplo, vai ter um momento da prece, mas quando que vai ser esse momento? Então, o painel de rotina ajuda nessa organização, antecipar os momentos e também ajuda em combinados. Porque, por exemplo, assim, às vezes ele quer fazer uma atividade, evangelizando quer fazer uma atividade e está no momento de outra. E como o painel de rotina é uma forma de combinar. Ó, primeiro vamos fazer esse momento, temos esse momento aqui, mas depois nós vamos fazer essa atividade. Para o adulto, esse combinado verbal funciona muito bem, mas para uma criança, para as crianças de forma geral, um combinado através de imagens é muito mais fácil. Então, temos ali uma imagem de um painel de rotina feito com EVA, que também tem um espaço para colocar a emoção do dia. Temos um painel de rotina feito de bolso, que são com pequenos cartões, né? Aí não fica exposto na parede, são pequenos cartões que organiza na hora ou na hora do momento. Então, são muitas as possibilidades de fazer um painel de rotina. Mas é importante a gente perceber o quanto ajuda, o quanto é útil. E aí, no próximo slide, nós vamos falar agora de recursos de acessibilidade comunicacional. E um deles é a audiodescrição. A audiodescrição é uma forma de transformar o que está sendo visto, né, em palavras. Então, existem tecnologias que fazem esse trabalho, tem eventos que tem uma pessoa específica para fazer a audiodescrição, mas como que a gente pode auxiliar numa casa espírita, né? Que tipo de dicas que a gente pode ter para conseguir auxiliar a pessoa com deficiência visual? Transformar o que é visto em palavras. Então, durante esse evento, vocês podem perceber que nós estamos fazendo a nossa autodescrição. Então, nós estamos descrevendo nossas características, o que aparece na tela, né, à nossa volta, transformando o que está sendo visto em palavras, e também os slides. O que está sendo mostrado nos slides, a gente está descrevendo. É uma forma de transformar o que está sendo visto em palavras. E na casa espírita, da mesma forma, numa palestra, numa aulinha de evangelização, cuidar em apontar, né, por exemplo, isto aqui, dizer esta caneta amarela, né? Imagine uma conversa, uma pessoa diz assim, ai, esqueci isso aí, ó, esqueci, ai, sempre que eu esqueço, eu fico assim, fico ruim, ai, me dá um calor, quer ver no verão? Como é que a gente iria saber o que essa pessoa está falando só por estar apontando, né? Ela estava falando, estou segurando agora uma garrafinha de água, então ela estava falando de uma garrafinha de água, ela esqueceu e estava com sede. Mas por ter apontado, não teríamos como saber. Então, a gente tem que ter essa empatia, se colocar no lugar da pessoa, perceber através da nossa fala que tipo de comunicação que não vai estar sendo passado e diminuir essa barreira. Mas a audiodescrição é um ponto, mas a gente vai apresentar outras ferramentas também. Então, eu vou passar o limão agora lá para Rio do Sul, lá para o Edson. Edson tá aí? Peguei o limão, Fran. Vou passar. Aí, peguei.
Beleza. Então, boa tarde, gente. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Edson, eu sou de Rio do Sul. Eu sou um homem loiro, cabelo bem curto, já meio grisalho. E a minha tela, o fundo é o meu escritório desfocado. E eu estou com uma camisa verde escura, uma camiseta verde escura. Pode passar o slide para nós, Moacir. Eu vou falar com vocês sobre um recurso para a gente fazer melhores cartazes para divulgar eventos, divulgar seja aula de evangelização, ou qualquer coisa que a gente vai postar nas redes sociais. Tem algumas dicas simples que a gente consegue facilitar a visualização de todas as pessoas. Porque muitas vezes a gente faz um cartaz bonito, escolhe as cores que a gente gosta, mas tem pessoas que não conseguem visualizar isso muito bem. Então, essas dicas são dicas gerais, bem fáceis de fazer, que a gente prestar atenção, a gente consegue fazer a visualização perfeita para muito mais pessoas, né? Esse cartaz que está aqui como exemplo é o nosso cartaz de divulgação do nosso evento, né? Então, ele tem um fundo azul escuro em degradê e as letras são brancas ou amarelas, né? Então, a gente vai ver por que ele foi feito desse jeito. Então, no próximo slide, a gente vê a primeira dica. Então, dica 1, né? Quando a gente quer diferenciar um título de um subtítulo, a gente usa, a gente pode, em vez de, além de mudar a cor, a gente pode usar letras maiúsculas e minúsculas, né? A gente varia entre caixa alta e caixa baixa. Então, nessa parte de cima, foi feito isso, né? O título está em letras todas maiúsculas, né? Em caixa alta. E logo o subtítulo está com letras minúsculas, né? Então, dá uma boa diferenciação já além da cor, né? Aqui embaixo, como exemplo, a gente fez tudo com caixa alta e ele tem uma visualização que não diferencia tanto. A dica 2, no próximo slide, seria na escolha das fontes, né? Que tipo de letra a gente deve usar num cartaz? Tem muitas fontes bonitas, né? Cheias de detalhes que a gente chama de serifas, né? Então, a Times New Roman, por exemplo, que é essa da segunda parte, ela tem umas pontinhas, assim, uns desenhinhos que a gente chama das serifas, que dificultam bastante a visualização quando ela está num cartaz. Então, essa segunda dica fala sobre isso, né? Que a gente escolha sempre fontes que nem dessa primeira parte aqui de cima, né? Fonte Arial, a Verdana, que elas são fontes mais retas, né? E elas não têm esses cantinhos e são mais fáceis de visualizar. Na dica 3, no próximo slide, é bem parecida com a 2, né? Em relação ao itálico, né? O itálico, ele deita a letra, e aí, às vezes a gente quer diferenciar no cartaz, né? E essa letra itálica, ela também é mais difícil de visualizar. Então, a gente faz os outros recursos, né? Para diferenciar os títulos, os subtítulos, mudando a cor, caixa alta, caixa baixa, mas evita usar o itálico nos cartazes, né? Na dica 4, é sobre a mistura de fontes, né? Então, a gente tem vontade, às vezes, né, de fazer um texto, um destaque e mudar a fonte, mas isso visualmente não fica muito agradável e é mais difícil de entender. Então, a gente muda o tamanho, muda a caixa alta, baixa, mas mantém o mesmo padrão de fonte. No máximo, 2 tipos de fontes a gente vai usar por cada cartaz, né? E aqui, como exemplo, na parte de baixo, o título Incluser está numa fonte, né? E aí, a descrição ali, Seminário Espírita, está numa segunda fonte, e o subtítulo, que é a Inclusão, o Caminho, está numa terceira, né? Então, ele não fica visualmente tão bonito como na parte de cima, que ele mantém um padrão de fontes. No próximo exemplo, ali na dica 5, é sobre o contraste, né? Então, às vezes a gente faz uma combinação de cores que é difícil para algumas pessoas entenderem a letra, porque confunde, né? Os daltônicos, por exemplo, eles não conseguem ter uma diferenciação entre esse verde e esse vermelho da parte de baixo, porque eles não têm um contraste de brilho, né? São cores com a mesma intensidade de brilho. Então, a dica aqui é que a gente use um fundo mais escuro, né, com menos brilho,
e as letras mais claras, né, com mais brilho. Então, nessa parte de cima tem um azul escuro e as letras são em branco ou em amarelo. Né? Então, tem o contraste de cor e o contraste de brilho no mesmo cartaz. Isso facilita bastante a visualização. Para a gente saber o contraste de cor, a gente acaba decorando, mas tem tabelas, né? As cores complementares, elas têm o maior contraste, né? Então, se eu vou usar o preto com branco, né, o azul com amarelo ou com branco, né, tem um bom contraste. E a dica 6, que seria a última, ela é um plus ali, né? Porque às vezes, na parte de cima, por exemplo, a gente usou um degradê, e aí ela tá passando do fundo de uma cor mais escura para uma cor mais clara, e às vezes fica difícil escolher uma fonte que se encaixe em todos esse degradê. Então a gente pode usar uma sombra com grande contraste, no caso que tem uma sombra preta na parte de cima, né, que destaca a letra do fundo. Né? Então isso facilita bastante. Na parte de baixo a gente tem a mesma parte da anterior, né, com bom contraste, mas ele não fica tão rico, né, nos detalhes, assim, né, fica um texto mais simples. Então a gente consegue fazer um cartaz mais bonito usando as sombras nas fontes, né, sem prejudicar a visualização. E uma última dica, então, é sobre o tamanho das fontes, né, a gente vê muitos cartazes, a gente recebe todo dia no WhatsApp, nas redes sociais, e eles às vezes ficam com muitas informações pequenininhas, porque a pessoa fez no computador e está grande, né, ela consegue ler, mas depois quando vai compartilhar no celular, mal dá para ler o que está escrito. Então a gente sempre deveria, depois que terminou o cartaz, a gente enviar para uma pessoa conhecida no WhatsApp, né, para o nosso próprio WhatsApp, e visualizar no celular como que ela está ficando, se dá para visualizar bem. E aí depois a gente pode compartilhar. Então as dicas que eu tinha sobre os cartazes eram essas, né? E agora eu vou passar o limão, nosso limãozinho, para nossa querida Enéia, e ela vai passar mais algumas dicas aí para vocês. Aí, Enéia. Peguei o limão aqui. Pega o limão aí. Chegou aqui também o limão. Então, boa tarde a todos. Eu sou Enéia. Sou uma pessoa de pele clara, cabelos castanhos, eu uso eles presos, sempre amarrados, tenho olhos escuros, e no meu fundo eu estou também utilizando o nosso papel de parede do Inclusei, que a Fran já descreveu para nós. Bom, nós estamos falando de acessibilidade para todas as pessoas com deficiência, porque nós queremos que todas as pessoas tenham oportunidades iguais de participar de tudo que envolve o centro espírita, tendo consideradas as necessidades específicas de cada um. E hoje nós já entendemos que as redes sociais são importantes também para o movimento espírita, não é mesmo? Quando nós vamos fazer o planejamento das nossas redes sociais, da Casa Espírita, devemos pensar na inclusão, porque talvez podemos não estar considerando pessoas com deficiência incluídas no nosso público-alvo, mas elas podem já estarem presentes e nós ainda nem sabemos. E, nesse caso, estamos perdendo de oportunizar a esse público o acesso ao conteúdo que preparamos. Por exemplo, quando colocamos uma foto ou uma imagem nas redes sociais, uma pessoa com cegueira ou baixa visão não consegue saber o que tem naquela imagem, uma vez que ela não consegue enxergar. Mas, na maioria das redes sociais, já se tem como colocar um texto alternativo, que irá descrever aquela imagem. Nós não iremos mostrar aqui esse aplicativo, porque não é esse o nosso objetivo hoje. Mas vocês podem procurar pesquisando que encontrarão tutoriais de como fazer. O texto alternativo, ele pode ser escrito automaticamente, mas escreva você mesmo, colocando sentimento nas palavras. Afinal, é um trabalho para o próximo. Sendo assim, merece todo o nosso amor. Com esse recurso,
O leitor de tela consegue ler para a pessoa com cegueira ou baixa visão, dando a ela a possibilidade de interagir com a nossa publicação. Vocês sabiam que pessoas com cegueira ou baixa visão utilizam leitores de tela para terem acesso ao conteúdo da internet? Sim, é um recurso de tecnologia assistiva para melhorar a rotina da pessoa com deficiência. Mas trouxemos hoje para vocês algumas dicas para melhor escrever os seus textos, deixando-os mais claros e acessíveis para esse público, que nós, com certeza, já temos nas nossas redes sociais. Olha só, esse primeiro slide, ele nos traz o que nós devemos evitar. Não coloque isso no seu texto, imagem de, porque os leitores de tela já informam que se trata de uma imagem. Nesse slide, nós estamos vendo um campo de girassóis e um céu lindo também. Evite, como a gente vai ver no próximo slide, descrições muito detalhadas, a não ser que isso seja extremamente necessário. Concentre-se no conteúdo central e no contexto da imagem. Pode mudar os slides ali, Moacir, para mim. Olha só, se você colocar muita escrita na descrição, ele vai também prejudicar o leitor de imagem e vai trazer coisas desnecessárias que para o cego não é interessante. No próximo slide, nós vamos ver os emojis, que nós também devemos evitar, porque irão dificultar também esse leitor, ele vai fazer o leitor vai ler um por um, então evita isso, porque o que a gente quer é facilitar a vida das pessoas, então vamos evitar o excesso. E no último slide desse tema, nós temos um exemplo correto de como fazer essa descrição do texto alternativo. Coloca ali, campos de girassóis, céu azul, entre nuvens e raios de sol. Nós encontramos também nas redes sociais muitos vídeos, não é mesmo? E vocês já pararam para pensar que as pessoas surdas não ouvem os áudios? Pois é, elas também precisam de recurso para ajudá-las a compreender o conteúdo dos vídeos. E nós temos duas maneiras de alcançar a pessoa com surdez que usa as redes sociais. No próximo slide, nós vamos ver que essas duas opções são legendas descritivas e a Libras, Língua Brasileira de Sinais. A legenda descritiva é um recurso que tem a função de indicar diálogos entre os personagens, sons do ambiente, efeitos sonoros, música, enfim, qualquer som que possa existir nos vídeos será traduzido com esse recurso. As plataformas das redes sociais estão se familiarizando com isso, e já existe esse recurso que cria legendas automáticas por meio de uma ferramenta de inteligência artificial para os vídeos. Mas essas legendas podem apresentar alguns erros, e por isso nós vamos falar novamente que faça você mesmo. Você mesmo pode inserir essas legendas, demonstrando o trato que você tem de amor com essas pessoas. Uma coisa importante que nós temos que ter em mente é que nem toda pessoa com surdez foi alfabetizada em português. Muitos já nasceram com a deficiência e foram alfabetizadas em Libras. E elas podem ter dificuldade em fazer a leitura da legenda descritiva, porque ainda não estão alfabetizadas na língua portuguesa escrita. E é por isso que é necessário pensar no uso da Libras nos vídeos, tornando-os acessíveis para as pessoas surdas. Geralmente, os vídeos incluem uma janela com uma intérprete, que, embora seja um recurso mais complexo, é fundamental para a pessoa surda. Assim como a gente está fazendo no Incluser, como vocês podem ver, nós estamos utilizando os dois recursos produzidos.
nos vídeos. Bem, considerando que nesse momento muitos de nós estamos trabalhando na evangelização de forma online, vamos então nos preocupar em atender a todos e precisamos acolhê-los da melhor maneira possível. Essa medida inclusiva, ela gera um engajamento e melhora a experiência não só para a pessoa com deficiência, mas para todos. Agora, eu quero falar para vocês de um outro recurso, e esse recurso é bem conhecido nosso, porque utilizamos bastante, que é a arte do teatro. No próximo slide, eu trouxe para vocês um pensamento de Leon Denis, que está lá no livro Espiritismo na Arte. A arte se eleva e progride em todos os graus da escala da vida, realizando formas cada vez mais nobres e perfeitas, que se aproximam da fonte divina de eterna beleza. Utilizar a arte na evangelização é uma bela forma de alcançar os corações, sensibilizando as almas, recebendo fontes inesgotáveis de inspiração. E o teatro, para a pessoa com deficiência, é uma excelente ferramenta, porque é uma forma de facilitar a assimilação do conteúdo trabalhado e contribui muito para o desenvolvimento da sensibilidade da pessoa com deficiência, sejam crianças, jovens, adultos, idosos, por fim, todos. É um recurso que estimula a imaginação da pessoa com deficiência, libertando-a das limitações trazidas pela deficiência. Através do teatro, é possível desenvolver no indivíduo competências das áreas socioafetivas, trazendo para a aula de evangelização as orientações dos fascículos da FEB, quando nos fala das competências da qualidade relacional, introduzindo o pensar, sentir e agir nos nossos evangelizandos. O pensar com criticidade, sentir a necessidade do conhecimento e agir no bem. Olha só que recurso maravilhoso para trabalharmos com os nossos evangelizandos a tolerância pela diferença, favorecendo assim a inclusão. Nós vamos agora, então, ver na prática o recurso do teatro com o tema capacitismo, um tema tão importante para refletirmos e aprendermos com ele. Passando agora o limão para o grupo de teatro de Bezerra de Menezes, de São Bento do Sul. Pega aí, pessoal. Cena 1. Como você se sentiria se as pessoas não se dirigissem diretamente a você para uma conversa? Que possa trazer a paz, que o amor traz, que o amor traz. Boa noite, Carolina. Seja bem-vinda ao nosso centro espírita. Boa noite, muito obrigada. Qual é o nome dele? Pode perguntar para ele. Ah, tá. Qual é o seu nome? É André. Cara, ele fala. Que querido. Muito querido. É capacitismo quando você não se dirige à pessoa com deficiência, acreditando que ela não seja capaz de se expressar. É capacitismo quando você infantiliza a pessoa com deficiência. Cena 2. Como você se sente quando alguém tenta forçá-lo a fazer alguma coisa do jeito que você não quer, sem perguntar se você precisa de ajuda? Olha lá o cego do nosso centro, vamos lá ajudar ele. Meu Deus, vamos lá. Oi, André, tá indo pro centro? Oi, tô. Deixa que eu te ajudo a atravessar. Vamos que tá vindo um carro. Não, não precisa. Não, eu ajudo, vem. Corre, que tá vindo um carro. É capacitismo
quando alguém deduz que você precisa de ajuda, sem perguntar o seu consentimento. Como você se sentiria se suas capacidades fossem subestimadas ou superestimadas? Então, pessoal, antes da gente encerrar o nosso grupo de estudo, eu vou pedir para vocês assinarem a ata de presença, tá bom? Então, eu vou assinar aqui também a presença e vou passar para vocês, tá? Semana que vem eu conto com a presença de todos vocês, tá bom? Você quer que eu te ajude? Não, não precisa, eu consigo assinar. Deixa eu pegar a caneta pra você. Pessoal, ela conseguiu! Palmas pra ela! Êêê, que legal! Não sabia que você conseguia assinar. Meus parabéns, tá bom? A expressão capacitismo também é empregada para se referir a situações em que a capacidade da pessoa com deficiência é subestimada, tornando-o vítima, ou superestimada, tornando-o herói. Nessas situações, as pessoas com deficiência podem se sentir não representadas nesses ambientes, como se fosse surpreendente a pessoa desenvolver atividades básicas da vida diária, diminuindo suas múltiplas potencialidades. Muitas vezes, o capacitismo está disfarçado de elogio. Como você se sente quando não compreende o que o outro diz? O capacitismo é qualquer discriminação voltada à pessoa com deficiência. Está presente até mesmo na falta de acessibilidade em ambientes que excluem a sua existência. Jesus confere a todos a honra de colocar, dentro das construções que as forças materiais nos deram, a flama viva do ideal que não pode perecer e que deve conduzir os destinos do homem novo na direção daquele porvir que já chegou e passa no veículo da realidade ligeira diante dos nossos olhos. Que seja a caridade, na prática do amor, a força que estimule a mudança. Kardec pensou no centro espírita como uma célula viva e pulsante, lugar de trabalho para todos, de solidariedade entre todos e de tolerância para com todos. Então, pessoal, o limão voltou para mim, Franciele novamente. E agradecemos a equipe de São Bento do Sul pelo teatro. Gostaríamos só de deixar bem claro que eles são todos da mesma família, eles moram junto, convivem junto, então por isso que as esquetes foram feitas sem uso de máscara. E esse teatro ele foi pensado colhendo depoimentos de pessoas com deficiência que passam por essas situações diariamente. O capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência e é algo a ser debatido e falado sempre, importantíssimo da gente refletir.
Vamos voltar para os slides. Próximo slide. Próximo também. Esse. Então, capacitismo, né? Utilizamos o teatro, como a Enéia bem colocou, como forma de levar a abstração, trazer um tema abstrato para o concreto. Então, um excelente recurso na evangelização, ainda mais para um tema que precisa dessa reflexão, né? Mas a gente escolheu outra forma de discutir o que nós vimos agora, de aprofundar a discussão sobre as cenas que foram apresentadas, que é o pareamento. O pareamento é uma técnica utilizada por vários pedagogos, até psicólogos, em metodologias de desenvolvimento de pessoas autistas, e nós vamos apresentar essa técnica através do Word Wall. Então, eu vou compartilhar agora o Word Wall. E a intenção não é ensinar como utilizar essa ferramenta, porque ela é mostrada bem detalhadamente no projeto Semear Virtual. Tem um material muito bacana sobre o uso desse site, mas ele fornece várias opções de jogos, e um deles é o pareamento. Então, do lado direito, nós temos todas as cenas, cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, e do lado esquerdo, como poderia ser numa casa espírita essa situação, né? Então, a cena 1, ela fala de como a gente se sentiria se a pessoa não se dirigisse diretamente a você para falar sobre você. Como você se sentiria? Então, como deveria ser na casa espírita? Conversar diretamente. Então, vou pegar aqui o conversar diretamente e vou colocar na cena 1. Por quê? Porque o capacitismo está nessa cena no momento que pressupõe que a pessoa não seja capaz de se comunicar por causa de uma deficiência. Então, vou falar com o acompanhante, não vou falar diretamente com ele, porque não sei se ele vai me responder. Então, se pressupõe que a pessoa não seja capaz de se comunicar. Quando sabemos que todos nós nos comunicamos de alguma forma. Então, procurar fazer essa conversa direta, esse olhar amoroso, esse olhar acolhedor, esse olhar inclusivo. A cena 2 relata uma situação de uma pessoa com deficiência visual, né? Alguém foi ajudá-la e ela disse, não precisa, mas aí a pessoa ajudou mesmo assim. Então, como seria essa cena? Perguntar se necessita de auxílio, perguntar se a pessoa necessita de auxílio. E foi utilizado o caso de um cego, mas poderia ser de uma pessoa com deficiência física, por exemplo, que faz uso da cadeira de rodas, chegar e já levar a pessoa, sem perguntar se pode tocar na cadeira de roda, se pode, né, ajudar nesse sentido. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para todos nós, mas devemos perguntar antes. Não pressupor que ela precise de ajuda, não diminuir a autonomia dela por causa da deficiência. Temos que nos preocupar com as barreiras que possam atrapalhar esse desenvolvimento dela. E se quiser ajudar, perguntar. A cena 3 é muito comum nos depoimentos, quando a pessoa com deficiência é subestimada, por exemplo, não vai conseguir fazer isso. E se ela consegue, supervalorizada, né? Meu Deus, conseguiu, que incrível, que máximo, guerreiro, como que você consegue? E nos depoimentos, as pessoas relatam que se sentem inferiorizadas, como se elas não fossem capazes de desenvolver coisas que são muito comuns, que são atividades práticas da vida dela. Então, nesse ponto, estou puxando aqui a plaquinha, reconhecer com naturalidade a capacidade da pessoa com deficiência. E a última cena é um caso de acessibilidade comunicacional, né? Uma cena sem som, e a sensação é de o que eles estão falando, né? Não estou participando da conversa. Então, o que deveria acontecer? Fornecer acessibilidade, né? A Enéia falou, a Enéia e o Edson apresentaram algumas opções de recursos para tornar essa barreira comunicacional, para romper essa barreira comunicacional, mas na casa espírita, como que seria isso? Às vezes,
Por exemplo, Libras é um recurso que nem sempre está disponível, né? No nosso encontro, como a Magna comentou, tivemos colegas de vários lugares do país nos auxiliando, e na casa espírita. Então, procurar verificar as possibilidades naquela região, conversar com a família, porque às vezes algum membro da família pode participar da evangelização junto com a criança surda. Tem alguns aplicativos que fazem essa tradução com um avatarzinho, fazendo gestos. Não é a forma mais eficaz, porque a expressão do intérprete é muito importante nesse processo, né? E ali é um avatarzinho, às vezes alguns sinais não batem, mas são alguns recursos. E usar de recursos visuais numa aulinha de evangelização. Ensinar com imagens, né? Então, esse aqui é o Word Wall. Eu vou parar e vamos voltar para o slide. Então, o capacitismo é uma barreira atitudinal que precisa dessa nossa mudança de atitude, precisa desse nosso olhar empático e se colocar no lugar da pessoa, né? Então, o teatro é uma forma da gente trazer esses pontos abstratos para o concreto, e o pareamento é uma técnica de relacionar a sequência por imagens ou uma sequência numérica. E como podemos utilizar essa técnica de pareamento? O WordWall é uma forma virtual, né, um site, mas poderia ser com recursos impressos, com figuras, com imagens. No próximo slide, nós temos mais um exemplo de pareamento. Olha, a história do nascimento de Jesus. E aí, foi apresentada a história com imagens, e depois a criança evangelizando coloca na ordem cronológica dos acontecimentos, mas se não for uma criança alfabetizada, só a imagem. Se for trabalhar, por exemplo, o reino vegetal, as imagens da sementinha, da muda maior, da árvore. Se for trabalhar família, a imagem da mãe, a imagem do pai, para a criança relacionar um conceito ao outro. O pareamento é uma técnica muito importante de recurso visual, que pode ser usado com crianças surdas, autistas, com déficit de atenção. Esses recursos virtuais de interação são muito bons para crianças com déficit de atenção também. São muitas possibilidades de recursos visuais e temos mais, né? Então, eu vou passar o limão para a Silvânia. Silvânia, estás por aí? Passar. Com você. Nossa, chegou! Muito obrigada. Que bom. Então, gente, boa tarde a todos. Eu sou Silvânia, também evangelizadora de bebês, de criancinhas maiores. E eu sou uma mulher de meia idade, de pele clara, de cabelos escuros, olhos escuros, uso um óculos de aros escuros também. Estou com uma blusa lilás clarinha, um colar de pérolas, e o fundo ele está com o símbolo do Incluser à esquerda, no canto superior esquerdo, e no canto inferior direito, alguns girassóis amarelos. E o nosso fundo ele é amarelo claro. Então, nós vamos conversar sobre recursos sensoriais, né? E o que seriam esses recursos sensoriais, né? Então, podemos pegar nas mãos. Olha que gostoso, né? Todo mundo gosta de pegar um boneco, traz sempre conforto, alegria. Mas primeiro eu gostaria de passar um vídeo para que todos nós pudéssemos ver um vídeo que foi
elaborado com esses recursos, e aí depois eu posso apresentar os recursos para vocês. Parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Então, vocês gostaram? A parábola do bom samaritano, né? Que Jesus trouxe para nós. E assim nós vamos utilizando sempre, contextualizando todas as parábolas, todos os ensinamentos de Jesus de uma forma concreta, né? Então nós temos aqui, como vocês viram, o tapete que nós utilizamos para fazer o vídeo. Olha que bacana. Então é um recurso que uma amiga nossa da evangelização, que traz o talento, né? Ela também contribui conosco, não é? Olha só que bacana. Então as montanhas, elas têm, como que fala? Elas são tridimensionais, a gente consegue pegar, então todas as crianças podem aproveitar e sentir os recursos, né? Abre a porta, né? Chegou na hospedaria, né? Aí tem os bichinhos, o cavalinho, não é? Os nossos personagens todas as crianças podem mexer, não é? Esse tapete, quando ele foi feito, a gente não tinha pensado ainda, né? Nesses recursos sensoriais. Mas olha que bacana, se a gente também puder colocar textura na pedra, na terra, né? No caminho que a gente for passar. Então, tudo que a gente for
falar, né? E a criança puder sentir no concreto, a gente pode acrescentar, né? Então, através de variadas sensações. Nós tivemos a possibilidade também de fazer esse tapete foi feito em máquina de costura, podemos fazer também à mão. Tínhamos uma amiga que não tinha como fazer, ela estava até nervosa, mas eu não tenho máquina, como que eu vou fazer? Né? Mas aí a outra toda amorosa, porque sabe que o amor acha saídas, né? Ela fez todo à mão, olha só, a parábola do bom samaritano também. Então saiu de Jerusalém e desceu, foi para Jericó, passou pela Samaria, né? E todo recortado à mão, costuradinho à mão. Então, assim, são recursos, né, que a gente pode fazer com retalhinhos, né, com variadas sensações, né, do tato, né, e também nós temos o recurso que nós utilizamos da maquete, né? A maquete, ela concretiza também, as crianças, elas participam, elas montam, elas sentem, né? Então, é a sensação, né, que a gente pode acrescentar nas nossas aulas, né? Trazer tudo para o sensorial, né? Tem agora um slide, né? Um slide que eu gostaria que o Moacir passasse. Isso. Olha só as nossas maquetes, né? Foram feitas. Essa foi da Gênese Planetária, né? Foi dentro do contexto de aula e cada criança trouxe ao longo de semanas, né, conforme a gente foi desenvolvendo os reinos, então o reino mineral, a gente fez um projeto primeiro, né, então olha, primeiro tem o reino mineral, onde nós vamos colocar, então tinha terra, tinha água, tinha areia, né, os vulcões que foram aparecendo, e aí a semente e o fluido vital, então foram nascendo plantas e cada semana as crianças iam acrescentando os elementos dos reinos, né? Aí veio o reino animal, cada um trouxe os seus bonequinhos ou fizemos ali na hora com massinhas, né? Utilizamos vários recursos ali, dobradura, rolinho de papel higiênico, vários materiais, várias texturas, né, que constam ali, e todos participaram, né, trouxeram de casa, a gente já pedia numa semana para a semana seguinte, então ficava aquela vontade de chegar e concluir a maquete, né. Então, acho que tem uma outra imagem do slide. Isso, olha lá. Então, dá para ver todo o desenvolvimento e culminou na mostra para a família. Então, eles tiveram a oportunidade de explicar e de mostrar para os irmãozinhos, para o papai, para a mamãe, para os avós, para o tio, né? Toda a evolução da Gênese planetária que eles ajudaram a participar. Né? Então, é um recurso muito interessante, empolgante, as crianças amam e é inclusivo, né? Porque cada um, ao seu modo, consegue estar expressando e construindo a várias mãos, né, um projeto. Então, foi uma experiência muito, muito linda que tivemos. E é isso. Acho que não tem mais, né? Nenhum slide. Aí. Então, nós chegamos ao meio aqui do nosso encontro e eu vou falar um pouquinho, né,
de fazer um apanhado geral, né? De como foi aqui essa nossa primeira parte. Não é isso, Fran? Então, Moacir, você pode voltar o slide ali para mim? Isso. Olha lá, quais foram os recursos que todos nós ouvimos agora pela primeira parte aqui do nosso encontro? Pode dar sequência. Olha, o painel de rotina, estão lembrando? Olha que bacana o nosso painel de rotina, como que ele organiza para nós, né? E imagine para quem tem dificuldade de organizar, né? As imagens, todo o ensinamento que nós passamos, né? Com tanto conteúdo, às vezes fica aquela bagunça. Lembra dos armários? Então, o armário arrumadinho, o armário bagunçado. A nossa mente é do mesmo jeito. Então, podemos manter sempre a organização utilizando esse recurso do painel de rotina, né? Os infográficos, que são todos os elementos, né, que a gente possa estar auxiliando para nós, né, como a gente comunica, né, de que forma que a gente está comunicando aos nossos cartazes, né, então dar atenção àquelas dicas maravilhosas. Tivemos 6 dicas muito boas. Depois a gente vai conseguir fazer um retrospecto aí durante o nosso grupo, né? Legendas acessíveis, né? Isso é super importante, e que a gente consiga estar atribuindo em todas as nossas tarefas que nós vamos fazer, cuidar, né? Para que a gente possa fazer sempre a comunicação de uma forma simples, não carregada de muitos elementos, mas que seja simples, né? O teatro, né? O teatro Jesus sempre trouxe para nós, né? Através das parábolas, ele contava a história, e tinha também as representações que aconteciam, né? Os profetas costumavam fazer essas representações, né? E isso é uma forma muito importante, porque, como foi dito, né? O teatro, ele vai trazer do abstrato para o concreto, à medida que a gente vê, que a gente enxerga e reúne todos os elementos, nós nos organizamos também e desperta em nós, né, o aprendizado, né? O pareamento, que é aquela técnica muito importante que todos vocês que são pedagogos já conhecem, já sabem, mas olha como é bacana, né? Poder, através das imagens, conseguir trazer e assimilar o conteúdo, né? E as maquetes, os materiais que a gente tem nas nossas mãos, sempre vai ajudar a conseguir visualizar e trazer para o sentimento, né, todo o conteúdo, né? Então o conteúdo não é só o do pensar, ele tem o conteúdo do pensar, que são a parte do cognitivo, né? Mas juntando com o sentir, que Jesus nos trouxe muito bem, né? Nós vamos agir de uma forma muito melhor, muito mais efetiva, muito mais inclusiva, né? Que Jesus, ele foi para nós um mestre da inclusão, né? Então, que a gente possa conseguir, com essas nossas dicas, né, enriquecer as nossas aulas no dia a dia, né? E mesmo que seja de modo virtual, né? Nunca desistir da evangelização, tá bom?